Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Sucedeu que, caminhando o Senhor em dia de sábado, por entre campos de trigo, os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher espigas. Os fariseus diziam-lhe: Como é que fazem ao sábado o que não é lícito? Ele respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando se encontrou em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, sendo como o sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, dos quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu aos que com eles estavam? E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Comentário Marcos 2, de 23 a 28. São Beda. Lemos também na sequência que eram muitos os que iam e vinham, e os discípulos não tinham nem mesmo um espaço de tempo para comer. E por isso, como homens, tinham fome. Mas isso não contém nada de discordância, pois ambos estavam ali quando, ao chegar, Davi pediu e recebeu os pães, isto é, Abimeleque, príncipe dos sacerdotes, e Abiatar, seu filho. E, uma vez morto Abimeleque por Saul, Abiatar fugiu em direção a Davi. E, tendo-se feito seu companheiro durante todo o exílio, mais tarde, quando Davi reinava, também ele recebeu o grau de sumo sacerdote, e o filho foi feito pessoa de muito maior excelência que o pai. Por isso foi digno de ser lembrado pelo Senhor como sumo sacerdote, mesmo enquanto seu pai era vivo. Segue-se, e acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deve-se, pois, aplicar um maior cuidado à saúde e à vida do homem que à guarda do sábado. Com efeito, foi ordenado que se guardasse o sábado de tal maneira que, se houvesse necessidade, não fosse réu aquele que tivesse violado o sábado. Por isso não foi proibido circuncidar ao sábado, porque havia necessidade de fazê-lo. E os macabeus, em iminente necessidade, lutaram no sábado. Daí que aos discípulos famintos tornou-se lícito, pela necessidade da fome, fazer o que não era lícito pela lei. Assim como hoje, se algum doente quebrar o jejum, com nenhuma razão será tido como réu. Segue-se. Por isso o Filho do Homem é sempre também, é Senhor também do sábado. Como se dissesse: se é escutável que que o rei Davi tenha comido o alimento sacerdotal, quanto mais o Filho do Homem, verdadeiro rei e sacerdote e senhor do sábado, não estará sujeito à culpa de arrancar espigas no sábado? De outra parte, em sentido místico, os discípulos passam pelas searas enquanto os doutores santos examinam atentamente os que instruíram na fé, com o cuidado de uma piedosa solicitude. Por terem fome, não compreendemos nada melhor que a salvação dos homens. Já o ato de arrancar as espigas é desarraigar os homens da aplicação terrena. Fregá-las com as mãos é, pelos exemplos das virtudes, tirar a pureza da alma para fora da concupiscência da carne, como que das cascas. Comer os grãos é incorporar aos membros da igreja alguém purificado, pelas bocas dos que pregam, das imundícies dos vícios. E de modo conveniente, os discípulos são recordados como tendo feito isso avançando diante da face do Senhor, porque é necessário que o discurso do doutor caminhe à frente, e assim, a graça da visitação celeste, que vem logo em seguida, faça brilhar o coração do ouvinte. E, convenientemente, em dia de sábado, pois também os próprios doutores, ao pregar em favor da esperança do repouso futuro,
Trabalham e exortam seus ouvintes para que transpirem nos trabalhos pelo descanso eterno. Igualmente, caminham pelas searas com o Senhor aqueles que se deleitam em meditar nas palavras sagradas. Eles têm fome quando nelas desejam encontrar o pão da vida. E isto em dia de sábado, quando, com a mente apaziguada, alegram-se por estarem vivos, vazios, por estarem vazios de pensamentos turbulentos. Arrancam espigas e, uma vez esmagadas, limpam-nas até que cheguem a ser alimento, quando tomam, meditando os testemunhos das Escrituras, aos quais os que leem chegam e desembrulham-nos por tanto tempo quanto for necessário para encontrar o âmago do amor. Verdadeiramente, este repouso da mente desagrada os insensatos, mas é aprovado pelo Senhor.